Para proteger o mundo de toda devastação. Para unir os povos da nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender o nosso poder às estrelas. Eu sou Jess. James. E equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Rendam-se agora ou preparem-se para lutar. É isso aí. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. Quem não lembra desse lema da equipe Rocket, os grandes vilões do Pokémon, o seriado na TV, deve estar ficando muito louco. Porque é impossível você não conhecer esse lema aí, né? Você que é grande fã de Pokémon e que por isso está no vídeo de hoje, né? É o seguinte, gente, eu quero começar com vocês perguntando qual o sentimento que vocês tinham ou têm até hoje, porque esse desenho ele continua arrastando várias e várias gerações para gostar de Pokémon, né? Você vê, tem os jogos de videogame, tem as cartinhas, enfim. Você pode ter 30, 40 anos e gostar, você pode ter 10, 5 anos e gostar, enfim, não tem idade para gostar de Pokémon. Mas eu quero saber qual o seu sentimento ao ouvir essa música, né? Lá na época que você assistia ou se você ainda assiste o desenho. Porque assim, pra mim é muito bom humor, porque você sabia que por mais que fossem os vilões, eles eram fracassados na maioria das vezes, então era até engraçado o momento em que eles chegavam, mas também um pouquinho de raiva, porque você sabia que mesmo que eles fossem fracassar, que eles iam aprontar alguma pra tentar capturar o Pikachu do Ash. Então tem um pouquinho dessas duas coisas misturadas. Vai deixando inclusive já o like no vídeo de hoje, porque nós vamos contar a história da equipe Rocket, que vai muito além de só Jesse, James e Meow. Sim, se você não conhece, já fica aqui no vídeo de hoje, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho, porque além de me ajudar bastante a fazer o canal crescer, você recebe todos os dias as notificações dos meus vídeos novos, que em julho eu tô postando vídeo todo dia aqui no canal. Então a gente já começa da seguinte forma. A primeira coisa que você precisa saber é que Pokémon originou em 1996, mas não como um seriado de TV como a maioria das pessoas conhecem, e é até o meu caso. Meu primeiro contato com Pokémon foi por causa da série de TV, né? Mas ele surgiu como um jogo de videogame, Pokémon Red and Blue. E é nesse primeiro jogo mesmo que a gente já tem a primeira aparição da equipe Rocket. E o seu objetivo, você que está lá controlando, que está brincando, que está jogando, é derrotar essa equipe e evitar que eles capturem os Pokémons. Aliás, aqui vai um parênteses até, né? A gente se diverte muito com a equipe Rocket do desenho, com Jesse, James e Meow, mas a equipe Rocket mesmo como um todo, como uma grande instituição, vamos dizer assim, é uma coisa muito perigosa. Eles têm sucesso sim, eles conseguem capturar muitos Pokémons e esse que é o principal objetivo deles, capturar e fazer experiências com esses monstrinhos, vamos chamá-los assim, vai. Eles têm um grande líder que é o Giovanni e que ele se mantém em todos os jogos e também no desenho animado é a mesma figura, vamos dizer assim. Eu quero Pikachu e a hora é agora. E no final desse primeiro jogo de Pokémon, aí o Pokémon Red and Blue, você encontra, né, o Giovanni, que é o grande chefão do jogo, e quando você consegue derrotá-lo, ele meio que fala assim, beleza, beleza, você ganhou, eu vou desativar a equipe Rocket, a gente vai deixar de existir e tal, aquelas coisas de vilão, sabe? Só que aí em jogos seguintes, a equipe Rocket, você acaba reencontrando a equipe Rocket por aí. Não naquele mesmo lugar do primeiro jogo, mas numa outra cidade, numa região um pouco mais distante, ou até em outros continentes também. Então você vê que é aquela coisa de vilão mesmo, assim, né? Ah, tá bom, eu me rendo, e aí depois ele volta até mais forte. Mas a equipe Rocket, como a gente conhece nos desenhos, eles tiveram a primeira participação deles logo naquela primeira série animada do Pokémon, que é até a que eu mais gosto até hoje. Onde eles estão tentando roubar alguns Pokémons em Viridian e eles acabam sendo derrotados pelo Ash e pelo Pikachu. Não se assuste, garotinho. Permita que a gente se apresente. Ali
faz com que Jessie, James e Meow decidam de uma vez por todas que o grande objetivo da carreira deles é tirar o Pikachu do Ash. Eles querem capturar esse Pokémon especificamente a todo custo. Só pra pegar o Pikachu. E é isso que gera praticamente todos os futuros episódios em que a equipe Rocket aparece, é para tentar tirar o Pikachu do Ash. E geralmente a gente garante boas gargalhadas, porque como o próprio lema deles já diz, eles acabam decolando na velocidade da luz lá no final de cada episódio. Parece que a equipe Rocket tá decolando de novo! E fazendo um parênteses aqui, vocês sabem de onde surgiu esse nome, Jessie James? Lógico que eu tô falando aqui, no caso nosso, nós que estamos no Ocidente, né? Porque lá no Oriente, no Japão, onde o desenho é originário, o jogo é originário, o nome é outro. Mas aqui no Ocidente, Jessie e James foi baseado no grande bandido norte-americano da década de 1860, Jesse James, que era muito perigoso, muito procurado, e houve essa inspiração para formar o nome dos nossos vilões. Mas eu tenho certeza que mesmo sem conhecer esse cara aí, eu tenho certeza que ele era muito mais perigoso do que a equipe Rocket, do que Jessie, James e Meow. Isso eu não tenho a mínima dúvida. E assim, a gente tem muito pouco conhecimento da história desses dois personagens, Jessie e James, e até do Meow, antes deles formarem a equipe Rocket ali como uma equipe, né? Mas, assim, o que a gente sabe é mais sobre o James é que ele era de uma família rica e que em certo momento a família dele obrigou ele a casar com uma mulher lá. E aí ele não queria e ele fugiu. E aí ele se cadastrou na Pokémon Technical School, uma escola técnica de Pokémons, onde ele conheceu a Jessie. Mas os dois já começaram a mostrar aí que eles eram dois grandes fracassados, eles não conseguiram sequer passar no exame para entrar na escola. Deu tudo errado desde o começo. Aí eles desistiram, ficaram amigos, entraram para um grupo de ciclistas, como que eu posso dizer, uma gangue de ciclistas, e depois de um tempo eles conheceram a equipe Rocket e ingressaram nessa grande instituição, formando uma pequena equipe dentro da grande instituição conhecida como Equipe Rocket. Já o Meow, o que a gente sabe é o seguinte, o Meow, diferente do que muita gente pensa, ele não é um Pokémon, ele era um gato normal, como qualquer outro, e aí ele era muito inteligente. E ele gostava de uma certa gata lá, e aí ele começou a desenvolver certas coisas diferentes, como por exemplo, andar em duas patas. Só que ele foi ridicularizado, e aí ele fugiu, ele foi embora, fugiu. Até que ele também começou a aprender a ler, sozinho, autodidata mesmo. E a primeira palavra que ele aprendeu a ler foi Rocket. E aí, quando ele bateu o olho, Equipe Rocket, ele ingressou lá na Equipe Rocket, conheceu Jessie James e entrou pra gangue deles, se é que dá pra chamar de gangue, algo tão fracassado como eles, né? Fracassado, mas divertido, né? Mas aí você pode até me perguntar, nossa, mas eles são tão fracassados, por que eles continuam fazendo parte da Equipe Rocket? Por que o Giovanni não manda eles embora, por exemplo? Ele tem um pouco de pena deles, assim, sabe? E eles já tiveram alguns resultados positivos ao longo desse tempo. Não muitos, mas tiveram. E aí também, o Giovanni manda não muito dinheiro para eles, mas um pouquinho ali, deixa eles entretidos com essa história de Pokémon aí do Ash, do Pikachu, de querer capturar o Pikachu, e aí ele ganha tempo também, mantendo eles longe das principais atividades. Meio que assim, enquanto eu tenho como distrair eles, eu não precisar chamar eles para algo mais importante, eu vou mantendo. Se por um acaso algum dia for necessário, eu mando eles embora. Algo mais ou menos nesse sentido. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo para saber a origem de personagens do cinema, dos quadrinhos, enfim, de qualquer tipo de personagem, deixa aqui nos comentários a sua sugestão para vídeos futuros e, claro, aciona aí, deixa o joinha firme e forte, azulzinho aí, para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo e que eu posso fazer mais dele, que você vai voltar a assistir os vídeos aqui no canal. Tá certo, gente? Muito obrigado a todos que ficaram até o final. E é isso, um grande abraço e tchau!